Meu amigo, o Lula, além de tudo, é um grande trapalhão. Além de tudo aquilo que a gente sabe, um corrupto, um cachaceiro, o cara é um trapalhão. E o evento, o episódio envolvendo ele e a indicação para o Ministério da Comunicação realmente foi uma coisa lamentável, patética. Padrão Lula mesmo, de falta de qualidade, falta de tato. Isso porque o cara era conhecido aí, né? O pessoal babava o ovo dele falando que ele era um grande estrategista, ele era um grande articulador político, que o Bolsonaro não chegava aos pés dele. Olha, isso aqui é coisa rara na história brasileira, na história aí desde as eleições diretas. Isso aqui nunca aconteceu, o governo levar um não de um ministro, indicar o cara para um cargo, falar que tá tudo certo, vai rolar, beleza, o cara cozinhar o governo e depois dizer não, é algo patético e que mostra, conforme eu falei explicitamente no meu vídeo tratando desse tema, né? Aliás, falei primeiro que praticamente todo mundo, né? Eu vi o negócio acontecendo em loco, gravei o vídeo na sequência do não do cara. Mas isso serviu para mostrar, assim, de forma inequívoca, de forma clara, indiscutível, que o Lula está extremamente fragilizado e ninguém quer embarcar nesse governo furado. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, né? Essa aqui é uma análise da Veja, trazendo mais ou menos os pontos que eu também já comentei aqui, né? Teve a carta, né? Foi divulgada a carta dele lá, do senhor, como é que é o nome? Pedro Lucas, né? Que é líder do União Brasil na Câmara dos Deputados. E, bem, ele pediu desculpas ali, né? Falou, olha, sinto muito, não vai rolar, né? Sinceras desculpas ao presidente Lula por não atender a esse convite. Inventou os motivos dele lá para fazer isso e tudo mais, né? Pois bem, a verdade é a seguinte, todo mundo sabe, todo mundo entendeu qual que é o ponto nessa história. Que o governo não conseguiu convencer um político do Centrão a assumir um ministério. Que é algo que, em outros tempos, em outras épocas, o pessoal iria se estapear para fazer, né, para ter essa oportunidade de ocupar uma pasta ministerial com orçamento, com um monte de cargos para indicar, enfim. A verdade, contudo, eu já tenho noticiado isso aqui no meu canal, já há uma expectativa de que o Lula tenha dificuldade para alocar ministros em seu gabinete. Se ele eventualmente fizer uma reforma ministerial, que provavelmente não vai fazer, era para ter rolado depois do carnaval, já passou a Páscoa e não teve reforma nenhuma. O que ele trocou foi por pura necessidade. O Juscelino aqui, que saiu porque estava todo enrolado, aliás, enrolado há muito mais tempo do que parece, né? Desde o começo do governo Lula já tem coisa errada envolvendo esse cara, mas agora o Lula precisou tirar ele, botar alguém no lugar, e era uma cadeira, uma vaga do União Brasil. O governo indicou o Pedro Lucas, o tal do Pedro Lucas ali. A Gleisi Hoffmann chegou a falar publicamente que ele ia assumir, que estava tudo certo, etc. Só para o cara chegar e agora falar que não vai aceitar a indicação para o cargo, né? Meu amigo, isso aqui é um erro estratégico absurdo, cometido, né? Aliás, tem que colocar isso aqui na conta da Gleisi Hoffmann. Ela não é ministra de Relações Institucionais do Lula, não é ela que tinha que ter ajeitado essa situação toda para não acontecer esse vacilo, essa gafe absurda que aconteceu. Tem que colocar a culpa nela nessa história também, porque ela deveria ter azeitado isso aí, ou pelo menos falado pro Lula, olha, não vai rolar com esse cara, vamos pensar outro nome aí, vamos colocar outra pessoa, sei lá, bota um petista num lugar que seja, negocia outra coisa com a União Brasil depois, mas não parte para esse lado, para esse fracasso completo que aconteceu, né? Que eu fico muito feliz que tenha acontecido. Quanto mais enfraquecido tiver o governo Lula, melhor para todos nós, né? Então, realmente foi uma situação assim bastante vergonhosa para o Lula, tanto que eu falei isso no meu outro vídeo lá, inclusive. Parece que o que aconteceu aqui foi que o União Brasil indicou o Pedro Lucas para assumir esse cargo, né? Então, parece que o Lula deixou ele fazer. Isso aí é um partido que tem uma atração muito grande no Congresso Nacional, tem 59 deputados, tem 7 senadores, é uma bancada muito grande, de fato, né? Praticamente aqui 80% do PT
União Brasil, então realmente conta muito para o governo Lula. O Lula precisa do apoio do União Brasil aí e tudo mais, né? Enfim. E aí, é aquela história, o Juscelino Filho é do Maranhão, o Pedro Lucas também, ficou aquele negócio mais ou menos em casa e etc. E parece que o Pedro Lucas conversou lá, né, com o Lula sobre isso também, foi divulgado depois o assunto, não sei os bastidores dessa história. O que se sabe é que no dia 22, ontem, o Pedro Lucas declinou do pedido do Lula, envergonhando bastante o Molusco nessa história. E aí, né, meu amigo, a coisa ficou feia, né, o governo convidou, confirmou publicamente, né, o deputado recusou publicamente e o União Brasil acabou também ficando um negócio meio dividido nessa história. Porque tem gente dentro do partido que quer desembarcar do governo, quer sair fora de uma vez aí e deixar a base de apoio antes de afundar com o barco de uma vez, né? E de maneira geral, o que ficou escancarado nessa história foi a fragilidade do governo Lula dentro do Congresso Nacional. Não é capaz de indicar um ministro para um ministério, para uma cadeira ali, uma pasta, uma cadeira no gabinete ministerial, que tem orçamento, que tem cargos para indicar. Por que não consegue? Porque ninguém quer embarcar nessa história. Esse é o grande ponto de maneira geral, né? O pessoal da Veja até cita um caso aqui do José Sarney, em que ficou um negócio ali em cima do muro também, para uma escolha ministerial ali, e resolveram de uma forma ali, colocaram outro cara no lugar e etc, né? O caso totalmente diferente, uma situação totalmente diferente, porque era outra história, 40 anos atrás. Isso aqui, né? Na época lá do José Sarney, a gente sabe que o que aconteceu lá na época foi totalmente atípico, uma situação totalmente diferente. O que o governo Lula poderia ter feito nesse caso? Particularmente, eu não sei, porque é o grande problema mesmo que eu citei ainda há pouco. Talvez o Lula sequer consiga fazer uma reforma ministerial se ele tentar fazer. Não vai ter gente para ocupar o cargo. Gente sempre vai ter, ele vai conseguir colocar alguém nesse ministério aqui, sem sombra de dúvidas. O negócio ministérios são moedas de troca. Então o Lula quer extrair o máximo possível de uma indicação ministerial, coisa que ele também tenta com indicações para tribunais e essas coisas assim. Ele precisa usar isso como moeda de troca. Acontece que parece que ninguém quer negociar com o governo Lula. Essa é a verdade. Achar um doido do União Brasil que assume o cargo, ele acha. Mas ele precisa de alguém com força lá, suficiente para trazer o partido de novo para a base de apoio, né? Para manter o partido estável na base de apoio. E ele não está conseguindo. Tentou trazer o líder do partido na Câmara, um cara mais forte da Câmara, ali do União Brasil, e não conseguiu, o que mostra que ele não vai ter apoio fácil desse partido aqui. O que ele vai fazer? Botar um nome qualquer aí que não vai trazer retorno político para ele. Ele não pode se dar a esse luxo nesse momento, porque ele está fragilizado, precisa de todo o apoio que ele conseguir dentro do Congresso Nacional, sob o risco de não ter a menor governabilidade, já não tem muito, vai ter menos ainda e vai chegar sem qualquer tipo de apoio nesse ritmo para o ano que vem. Mas me diga aí, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva aqui no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.